cristandade. Da Transilvânia surgiu um cavaleiro romeno da Sagrada Ordem do Dragão, conhecido como Drácula. Na véspera da batalha, sua noiva Elizabeth, Não vai embora. a quem ele adorava mais do que tudo na Terra, sabia que ele deveria enfrentar um exército insuperável. E ele poderia jamais retornar. On fire! Hoje começamos um novo bloco aqui no Gibify, que não é de gibi, de livros, literatura e o famoso livro de letras. Esse bloco será intitulado como Chama Books. O Chama Books vai tratar apenas de livros. Gente, não caiam nessa aqui, oh meu Deus, ele está mudando o conteúdo. Gente, essa parada aqui nada mais se trata simplesmente e puramente simples do que um outro gibi, né? O Liga Extraordinária de Alan Moore tá me fazendo assim um super afoito, um super literário, um cara que tá querendo investigar esse mundo da literatura, principalmente inglesa, clássica, super batida, né? Então o bloco Chama Books, ele meio que vai ser inventado simplesmente e puramente também como até um suporte pra gente depois resenhar as histórias de Liga Extraordinária, né? Eu nem sei se esse bloco vai continuar, mas como eu tô lendo, eu tô pesquisando sobre toda essa parte literária, eu achei que era até cabível começar um novo bloco aqui no Gibify sobre livros. Então, se você caiu aqui de paraquedas, você nem sabe do que se trata o Gibify, ele propõe-se a revisar gibis, né? Falar de gibis e respirar gibis o tempo todo. Geralmente em mini blocos de drops, entre 10 ou 20 minutos, com as minhas impressões aqui, o host do Gibify, sobre os pequenos arcos de histórias longas. E o Chama Books vai se propor a fazer no mesmo formato, só que para os arcos de livros, arcos literários. Por exemplo, hoje nós propomos a falar sobre Drácula, de Bram Stoker. Mas antes disso, por favor, compartilhe, comente. Se você quiser comprar um exemplar, eu vou deixar um link aqui na descrição deste post, junto também com um gibi de Drácula de Bram Stoker, uma de suas adaptações. Então, né, para não fugir muito do Gibify, então fica aí, né, a dica. Mas vamos lá para a história. Este blestemata, hasta Ieleja, Ludum Nazeu. Gente, lendo Drácula de Bram Stoker, eu já tinha a noção que o livro ele não é amplamente habitual, né? Ele é, acho que o nome disso é epístolas, né? O porquê ele é um aglomerado de cartas, transcrições de diários. Então tudo é na primeira pessoa dos mais variados personagens contando partes da história ao longo que eles vão escrevendo. Isso me chamou a atenção porque eu, como não sou um literário, achei que Game of Thrones, né, em contar cada capítulo na visão de um personagem era super modernão, super disruptivo, mas não. Drácula de Bram Stoker, lá em 1800 e tanto, já fez isso e ainda talvez fez até de uma maneira mais criativa, né? Em cartas, em entradas de diários. Tem uma parte que é uma reportagem daquele dia, né? Transcritas capítulos destes livros do Bram Stoker. E ainda, a criatividade é tão boa, ele dá uma razão para tudo isso. Por exemplo, os vários personagens, quando eles se encontram e se dão conta que Drácula é um inimigo, que é um problema, eles decidem
transcrever tudo isso, né? A Mina Walker, ela tem proficiência em datilografia, então ela transcreve todos esses textos para no formato papel, né? Ela datilografa tudo, né? Tudo que está transcorrendo nessas cartas, nesses diários, nessas reportagens, e faz um super arquivo, né? Para eles terem a noção de tudo que se transcorreu desde que eles conheceram Drácula, para juntar informações, né? Então o que a gente lê é o trabalho que a Mina Walker fez para angariar todas essas informações. Muito, muito legal, muito foda mesmo. Então, do que se trata a história? Um senhor vampiro lá da Transilvânia coloca os olhos em outras paragens europeias, que é a Londres. E para se mudar para Londres, ele começa um plano mirabolante em que ele quer se mudar. Mas isso não é feito de maneira fácil. Ele tem que contratar os serviços de um escritório de advocacia para ele comprar o terreno, ele tem que agendar as viagens, né? E é por isso que os nossos personagens são envolvidos. Jonathan Harker, né, é chamado até a Transilvânia para ele lidar com esses negócios. E também uma forma de Drácula conseguir se informar sobre os seus novos terrenos, onde será a sua nova casa. Né? Ele quer conhecer onde ele está se metendo. Então tudo isso se passa porque Drácula quer morar em Londres. A história vai se transcorrer uma vez que Jonathan Harker consegue fugir das garras de Drácula e, com a ajuda de um sábio doutor do ocultismo, Abraham Van Helsing, eles conseguem conjecturar os planos para caçar e erradicar Drácula da face da Terra. Antes de falar um pouco das minhas impressões, eu acho que eu devo comentar um pouco das adaptações. Drácula, de Bram Stoker. A primeira adaptação, que eu acho que é muito certeira a ser falada, é o Nosferatu. O Nosferatu é um plágio, por definição. Ele foi cooptado, ele foi intimado, ele foi processado em formato de plágio e a justiça o deu razão, né? Então a produção alemã de Nosferatu é total um plágio. O problema é que esse plágio ele foi muito importante para a história do cinema, né? As suas invenções, os seus desenvolvimentos de câmera e efeitos visuais são muito importantes para o desenvolvimento tanto da técnica, tanto quanto da narrativa. E da narrativa, acho muito importante que a principal alteração da obra de Drácula de Bram Stoker foi implementar um certo amor entre o monstro e a donzela. Tanto que muita gente se surpreende, né, que o filme de Coppola, que adapta o Bram Stoker, também coloca esse tipo de desenvolvimento, onde Drácula é um ser shakespeariano e muito, mas muito apaixonado, onde ele se entrega a uma paixão a Mina Harker. No livro, me surpreende que nada disso tinha, né? As pretensões de Drácula eram simplesmente achar um novo lugar de caça. Ele até chega a atacar Mina, mas como se ela fosse qualquer uma, né? Ou, melhor, ela era esposa de um dos seus algozes. Então, ele utiliza a Mina até como para atingir os seus inimigos e não como uma paixão. Essa adaptação foi inventada pelo Nosferatu. Essa adaptação aí foi copiada pela cópia que voltou para o original, que é o filme do Coppola, onde ele implementa esse tipo de paixonite, o que marca muito das pessoas, né? Parece que esse tipo de linha de roteiro parece que vem a cativar um pouco mais as pessoas, tanto que todo mundo adora esse filme. Esse filme é super lembrado também, né? O Drácula do Coppola, e também é um baita de um pega-ratão, né? Sabe o pega-ratão? O cara que tá mentindo, que leu o livro. Fala, eu adoro o livro, porque o Drácula se apaixona pela mina. Opa, peraí, você não leu o livro não. Você assistiu o filme, e quer falar que assistiu, que leu o livro, né?
Nossa, me embolei todo. Você assistiu o filme, né? E quer falar que leu o livro. Então, é um excelente ponto de começo aí se você quer pegar alguém na mentira. E me surpreendeu também, né? Se eu sinto falta disso no livro, eu acho que não. O que às vezes eu senti falta no livro é que o Coppola, ele coloca o Drácula como sendo um guerreiro teutônico da Transilvânia, lá da Era Média, e ele perdeu a esposa e sabe, tinha toda uma iconografia, não é nem iconografia, signos, né? Ele tinha aquela armadura toda vermelha, né? Do Drácula, o Empalador. Então tinha uma identidade visual no filme do Coppola que eu senti muito falta nas descrições do próprio livro. No livro, o Drácula é um cara corpulento com um bigodão. Um bigodão, né? Nada a ver com aquele bigodinho do ator lá do filme do Coppola. O Gary Oldman, né? O Gary Oldman tá com um bigodinho ali fofo. Mas enfim, dito, né, que existe essas adaptações todas inspiradas em Drácula de Bram Stoker, a gente já tira, né, o quão é importante essa obra, tanto para a literatura até para o restante da cultura pop. A gente acabou de passar, né, pelos reviews da HQ do Requiem, onde tem, né, o grande rei do inferno, o Drácula, né, e ele também tem um bigodão. Mas enfim, todo mundo tenta puxar um pouco, né, de Drácula, né, desse ser maligno de poder imenso, para suas obras. Bem-vindo à minha casa. Entre livremente de própria vontade e deixe um pouco da alegria que você traz. Conde Drácula? Sou eu, Drácula. E desejo-lhe boas-vindas, Sr. Harker, à minha casa. Entre. Agora eu vou passar para as minhas impressões e, né, lembre-se, esse é o primeiro Gil Fire de livros, é o primeiro Chama Livros, Chama Books. Então eu gostaria muito que vocês comentassem se eu estou esquecendo, se eu estou fazendo de maneira errônea esses reviews literários, né? É a minha primeira vez e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Então vamos lá. Como eu já falei, me surpreendeu muito essa narrativa, ela é muito envolvente, ela te prende muito fácil, né? Por exemplo, tem a parte, né, que o Jonathan ele vai fugir do castelo do Drácula, ou seja, ele não vai escrever mais no diário. Então as próximas páginas é a Mina, né, escrevendo em seu diário. Você fala, pô, será que ela vai achar o Jonathan? Meu Deus do céu, como é que faz isso, né? Então, são cliffhangers por definição, às vezes. O que me agradou bastante nessa leitura. Só que eu gostaria, assim, que houvesse outros desenvolvimentos. Eu já falei, né, dessa parte gráfica que eu senti um pouco de falta, porque o Bram Stoker ele tenta colocar muito as brumas, né, como uma parada que não te deixa ver o real perigo, então te traz essa carga de suspense. Então eu acho que até que faz sentido ele não evoluir nessa parte gráfica, né, de evoluir a vestimenta do Drácula, de não desenvolver a vestimenta das esposas de Drácula, né? Então até faz um pouco de sentido pela atmosfera que ele quer trazer. Agora, tem outras coisas que parece que ele queria desenvolver, mas não foi muito pra frente. Por exemplo, essas próprias esposas de Drácula, né? Cada uma delas parece que tem até uma personalidade diferente. Elas falam com Drácula, elas desafiam Drácula, mas no frigir dos ovos, no final do dia, elas são quase que esquecidas, né? Elas são deixadas lá no castelo e nunca mais. Por exemplo, a outra vampira no meio da história, né, que é a Lucy. A Lucy se torna uma vampira e quando ela aparece, quando ela é combatida, é muito interessante. Essa mulher que carrega o bebê, né, ataca criancinhas e em momentos de dor ou de fúria, ela relembra do seu amor pelo seu marido. Então, esse tipo de arco no livro é interessante, mas ele tinha essas três esposas que meio que pararam naquela cena sensual. E eu acho que, não sei se ele queria desenvolver isso, ou esqueceu, ou se arrependeu, mas eu senti falta disso no livro. Falando na parte sensual, é uma parada estranha, porque Jonathan, quando ele descreve esse momento, ele fala, meu Deus, eu queria comer tanto essas mulheres. E ele fala, minha mulher não vai gostar disso. E lembrando, né, a mulher dele chega a datilografar essa parada. Que eu acho que fica muito desconfortável, mas assim,
dá pra fazer comentários sobre a ideologia, né, de Bram Stoker, né? Ele idealiza a Mina Harker como aquela moça fiel, super fiel, que nunca vai trair o seu marido a total das circunstâncias, mas ele tá tudo bem ele pensar dessa maneira. Tomara que essa vampira gostosa me dê, né? Porque daí não é problema meu, eu fiz minha parte. Então dá pra traçar um certo comentário sobre essas partes, mas eu também não vou evoluir porque no próprio livro isso não vai muito pra frente, né? Acaba com essas passagens que meio que são jogadas no meio do livro e me parecem que foram assim cortadas abruptamente. Vendo por um bom lado, essas partes, né, quando são cortadas, a cultura pop, ela pega isso, abraça e vai desenvolver pra um cacete, né? Por exemplo, aquele filme do Hugh Jackman, do Van Helsing, né? Ele vai trazer essas 3 esposas novamente e vai evoluir isso, né? Eu sei que tem uma HQ, né, lá enquanto esse podcast está sendo gravado, tem uma HQ que foca simplesmente nessas 3 esposas. Tem uma HQ que foi publicada também agora acho que é pela Dark Side, né? Que vai transpassar os ocorridos do Drácula, só que na visão daquele malucão lá que tava no hospício, né? O cara que comia inseto, que comia animal. Então, por um lado, lendo o livro é um pouco angustiante, né? Você não ter esse tipo de resposta, mas pelo menos deixou essas pontas soltas aí pra cultura pop aproveitar e desenvolver isso como ela bem entende. O que eu acho muito maneiro, mas muito maneiro mesmo. Sei. Isso não é para rir. Nós, Dráculos, temos direito ao orgulho. Que demônio ou bruxa foi tão grande quanto Átila, cujo sangue corre por essas veias? Sangue. É uma coisa preciosa desses tempos. Os dias de guerra já acabaram. As vitórias da minha grande raça não passam de uma lenda a ser contada. Eu sou o último da minha estirpe. Outra ponta solta que eu achei muito estranho também foi quando o Drácula salva o Jonathan das 3 esposas e elas falam assim pra ele: você nunca vai ser capaz de amar. E ele fala assim: vocês vão ver que eu sou capaz de amar. E meio que termina a cena assim, que eu achei muito estranho. Eu acho que foi a partir disso que o diretor do Nosferatu, o Coppola, né? Eles pegam essa frasezinha e falam assim: pera aí, esse cara, ele é um apaixonado. Esse cara, ele é um apaixonado, mas não deu tempo de desenvolver isso no livro. O Bram Stoker tomou outra decisão, mas a gente vai pegar essa frase, né? E vai evoluir em torno disso. Por isso que eu tô tentando falar, né? Que a cultura pop, ela aproveita desses ganchos e desenvolve outra parada. Mas essas paradas, muito provavelmente, foram inventadas, né, por assim dizer, pelo próprio Bram Stoker. Então isso é bem legal. Outra parada é esse Renfield, né, que era o louquinho do hospício, e o resto das obras literárias, obras filmográficas, vão fazer ele como um servo de Drácula. No próprio Nosferatu tem um pouco disso, né, do louquinho ser um servo de Drácula. Que no livro não tem isso. É um cara que foi atacado mesmo pelo Drácula, né? Ele meio que tava tentando até defender a mina e tal, e foi ali que eles descobriram que o Drácula ia atacar a mina. O que me leva, né, talvez o ponto de maior crítica e maior surpresa também do livro. A Mina Harker é esse ser super fiel, que é super apaixonada pelo seu marido. Toda hora fala: eu quero ver meu marido. O motivo de tristeza é o meu marido. Ela vai salvar ele lá em Budapeste, casa com ele lá em Budapeste, traz ele de volta. E além disso, no final do dia, os caras deixam ela de escanteio. Eles falam: isso aqui não é trabalho pra mulher, você vai ficar no teu quarto. E é isso que dá a brecha pra Drácula atacá-la. Então a cagada foi dos homens, que aparentemente sabem porra nenhuma. Tanto que, quando eles estão cercando o Drácula lá na Transilvânia, quem dá a letra é a própria mina. Os caras queriam pegar ele no barco, não conseguem. A mina fala assim: a gente pode circundar por aqui, os outros caras vão por aqui, a gente vai por aqui, a gente cerca ele antes de chegar no castelo. E dá super certo, gente. Aparentemente, a mina é a única pessoa inteligente desse bando de caçadores de monstros.
O que voltando, né, para as adaptações que trazem aquela carga apaixonite do Drácula pela mina, acho que também é um puta de um desrespeito com a personagem principal. Olha só como ela é interessante por si só. Uma mulher que é aparentemente muito brilhante, era a única que sabia datilografar todas essas cartas, então ela teve que ler, datilografar, ainda fazer o plano para capturar o Drácula, e ainda foi a que deixaram sozinha pro Drácula conseguir atacar. Ela é um dos personagens mais fodas e mais subestimados dessa obra. E quando você faz ela apenas aquela pessoa que é o alvo do amor do Drácula, eu acho que você continua nessa parada sexista que já imperava lá atrás. Você reduz o personagem que já é interessante para uma parada tão inferior quanto no livro, né? Tão subjugada quanto ela foi no livro. Você retira dimensões, camadas da personagem para deixar ela como interesse amoroso do vilão, para deixar ela como simplesmente o MacGuffin do livro, o MacGuffin do filme, sabe? Isso me dá um pouco de náusea. Quando você vê que o Alan Moore pega esse personagem de Bram Stoker e fala assim: essa personagem, vocês estão subjugando ela é superestimada e eu vou deixar ela como líder da minha Liga Extraordinária. Aliás, né, a porra do filme do Liga Extraordinária, muito tempo depois, já passado Nosferatu, já passado Drácula de Bram Stoker, pega a mina e deixa ela como coadjuvante de novo no filme do Liga Extraordinária. Parece que tem que ter alguém que, sei lá, vamos usar o termo aqui, inteligente, como Alan Moore, para ver o verdadeiro potencial dessa personagem. Não precisa dar poderes de vampiro para ela. É só deixar ela agir como ela sempre agiu no livro. Cética, calculista e super talentosa e super atenta aos detalhes da trama. É isso que transpassa na Liga Extraordinária de Alan Moore. É isso que ela fez no livro de Bram Stoker. Deixe os outros e venha pra mim. Meus braços estão famintos por você, querido. Beije-me e acaricie, meu caro marido. Por favor. Estamos com Cristo! Isto é sangue sagrado! Somos fortes com Deus! Temos o poder de Deus! Somos fortes como Deus! Temos a força de Deus! Somos fortes como Deus! O poder de Deus está sobre nós! O poder de Deus está conosco e eu o atrago das sombras para a luz! Eu atrago das sombras para a luz! E eu expulso o príncipe das trevas para o inferno! Um momento de coragem está. Fora isso, né? Indo um pouco até pro campo dos spoilers, o livro também ele dá a conclusão mais ou menos como ocorre no Drácula do Coppola, né? Eles pegando a sua diligência antes dele entrar no castelo lá na Transilvânia, no castelo de Bran, lá na Transilvânia. O que eu achei assim até fofo até, né? Eu sou muito mais fã de finais inspirados pelo Nosferatu, né? Onde a moça, visto que ela já é esse interesse de Drácula, esse interesse meio que romântico do Drácula, a última adaptação de Nosferatu pega e fala assim: Drácula, ele é viciado na mina. Ele não consegue se conter em relação à mina. Então, é uma paixão doentia. E a mina, que não é a mina, né, no caso, no Nosferatu, é outro nome. Mas a mulher, né, no caso, a esposa, devia ser a recatada, ela usa desse conhecimento para fazer uma armadilha, né? Para o monstro não se dar conta que estava amanhecendo enquanto ele a mordia. Ou seja, a última adaptação de Nosferatu de 2023, 2024, não lembro quando foi, mas ele utiliza dessa característica, né, já implementada na mina original, que ela é essa fria e calculista. Ela é atenta aos detalhes para fazer essa armadilha para o monstro. Então, viu, gente? Não precisa emburrecer a obra para fazer uma coisa bacana. Não precisa adaptar subjugando o que já está escrito. É só pegar o que já está escrito e evoluir a partir disso. Não precisa regredir, né? Muitos falam, né, do male gaze, e essas adaptações de Liga Extraordinária, o Drácula de Bram Stoker, tudo isso dá que o male gaze na obra de Bram Stoker é muito forte, tanto no livro, né? Aparentemente Bram Stoker também não se deu conta de quão foda era essa personagem, ou sabia, né?
Às vezes ele queria fazer um comentário um tanto escondido, né, nas camadas do roteiro de ação, né, escondido nessas camadas da aventura de caça ao monstro. Talvez ele queria, né, deixar implícito onde realmente a heroína da parada seria a Mina. Talvez, não sei. Se tiver algum relato do próprio Bram Stoker desse assunto, eu gostaria muito de saber. Mas vocês já devem estar entendendo, né, que pra mim a Mina é realmente esse personagem cativante. Porque o Jonathan é qualquer coisa, o médico também é qualquer coisa. Agora, o Dr. Van Helsing é de uma parada tão foda. O cara, quando fala, você presta atenção. Tudo que ele fala parece que é uma coisa muito épica que vai ser dita, tanto no livro quanto as suas diversas adaptações, né, para o cinema. Todas elas foram super maravilhosas, né? Aparentemente todo mundo soube utilizar de todas as camadas desse personagem e às vezes desenvolver no sentido de melhorar a parada também. Então, sem comentários para Van Helsing, que personagem cativante. Então, muito maneiro mesmo. Esse livro é escrito já há quase 2 séculos atrás e ele continua sendo essa fonte inspiradora tanto para o gótico moderno quanto para os romances modernos, né? Então é muito legal, cara. Eu sempre tive Drácula como uma das paradas mais massas mesmo, e finalmente ler o livro foi uma experiência super bacana, tá? Mas era isso que eu tinha para falar de Drácula de Bram Stoker. No próximo programa a gente vai falar de um outro livro também utilizado dentro da Liga Extraordinária, mas isso é um papo para o próximo programa. A gente se vê lá. Meu Deus, quem é você? Eu o conheço. Eu cruzei oceanos e tempo para encontrá-la.